Fala loucos dos esportes, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo com o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 que aconteceu na manhã deste domingo, certo? A classificação ficou do seguinte modo: Sérgio Pérez, mexicano, em primeiro, Verstappen em segundo, o Charles Leclerc em terceiro, o primeiro pódio da Ferrari na temporada, certo? A classificação geral está passando, né, na tela. Sobre a largada, ela foi bem tranquila, ninguém optou por arriscar demais, muito pelo contrário, todo mundo foi bem conservador, certo? Para evitar toques, evitar danos, né? Logo no início da prova. O George Russell, que largou bem, ganhou ali umas duas posições, né? Largou de 11º e assumiu o nono lugar, certo? O Verstappen, que largou em segundo, né? Logo atrás do Leclerc, ele optou ali por não arriscar demais nas primeiras voltas, ele optou muito mais por se aproximar do Leclerc e esperar a velocidade da móvel para de fato atacar, e conseguiu ultrapassar o Leclerc sem problemas na volta 3. 2 voltas depois foi a vez do Pérez, que ultrapassou também o Leclerc sem problemas, certo? Mas aí, né, a partir da volta 7, a gente começou a perceber um grande desgaste nos pneus médios, lembrando que todo mundo, né, dos primeiros, né, do primeiro ao 15º, 16º, optou por largar de pneus médios, né, e a partir da volta 7, 8, o desgaste do pneu médio começou a ficar de um modo crítico, né, e bem afetado pelo Lewis Hamilton, ele estava em quinto, né, logo à frente do Alonso, e o Alonso ameaçou bastante o Hamilton nesse momento que a equipe Mercedes optou por fazer uma parada antecipada com o Hamilton. Mesmo uma situação semelhante aconteceu com o Verstappen, ele começou a perder desempenho, né? O Sérgio Pérez se aproximou bastante, né? Já estava ali praticamente abrindo asa móvel e ele foi para as paradas, né, nos boxes. Contudo, assim, uns 15 segundos antes do Verstappen entrar nos boxes, o Nick De Vries tinha batido no setor de miolo, né, e provocou um safety car, né, mas ali, ao meu ver, a equipe Red Bull meio que moscou um pouquinho, porque poderia ter esperado mais uma volta, ver a resolução dessa batida, porque foi assim uns 15 segundos antes, 20 segundos antes do Verstappen de fato entrar nos boxes, né? E nisso o Verstappen se prejudicou nesse safety car. Um parêntese sobre o De Vries, o início de temporada dele tem sido muito ruim, né? Se você comparar o desempenho entre ele, né, na AlphaTauri, e o Yuki Tsunoda, certo? Você vê que o Yuki Tsunoda está sempre ali brigando pelos pontos, né? Tanto que nessa corrida ele foi em 10º, né? O Yuki Tsunoda marcou seu segundo ponto na temporada, enquanto o Nick De Vries está zerado, e o pior é que ele está nem brigando, ele fica ali de 14º para trás. A coisa de hoje ele até nem completou, ele bateu de uma forma bem grosseira, né, no setor de miolo, bateu, danificou, né, a suspensão dianteira e teve que abandonar, certo? O Verstappen, voltando, né, ao Verstappen, ele acabou assim, com todo mundo parando, né, porque quando foi acionado o safety car, todo mundo entrou nos boxes, né, quem não tinha parado, e o Verstappen ele voltou ali em terceiro, né. Ainda tinha o Charles Leclerc que conseguiu também tomar a posição do Verstappen, né, deu um atraso do holandês. Após a relargada, né, a liberação da bandeira verde, o Verstappen passou o Leclerc de passagem, né, na curva 3, sem nenhuma dificuldade, certo? Nisso também nós vemos uma ultrapassagem fantástica do Alonso, uma curva ali, se eu não me engano, foi após a 3, acho que foi na curva 4, foi na curva 5, acho que foi na curva 4, ele passou o Carlos Sainz, piloto da Ferrari, uma ultrapassagem espetacular, certo? E tivemos também na relargada o George Russell, relargou muito mal, ele estava ali em uma posição boa, se não me engano estava em quinto ou sexto em posições, ele caiu para o 8º após a relargada, certo?
E a partir daí a corrida ela ficou muito estável, porque ninguém ali conseguia atacar de fato com força o piloto da frente. Então o Verstappen ficou ali a 1.2, 1.4 ou 1.1 do Pérez, sempre essa distância se mantendo, certo? E assim por diante. Na verdade o Red Bull foi abrindo, né, cada vez mais dentro do restante do pelotão, e o pelotão de trás também se manteve estável, porque estava todo mundo mais assim, preocupado em gerenciar pneus para não fazer mais outra parada do que propriamente tentar atacar o piloto da frente e perder desempenho e ter que fazer mais uma parada. Então foi uma corrida de gerenciamento, e o Sérgio Pérez apresentou um bom ritmo na liderança, deu pouca chance para o Verstappen se aproximar. O Verstappen depois alegou que teve um problema aí com o balanço do carro, né, equilíbrio de motor, câmbio, né, e as configurações, certo? Que ele conseguiu melhorar no final e aí ele se aproximou mais. De fato, também que aconteceu, né, no meio da corrida, a distância entre o Verstappen e Pérez aumentou, né, chegando até um máximo uns 3.5, faltando umas 10 vitórias, umas 10 voltas para o final. E nas últimas 3, 4 voltas o Verstappen ele diminuiu e a diferença final ficou em 2.1, certo? Então o resumo da corrida em geral foi isso, né? Terminou Pérez em primeiro, o Verstappen em segundo, o Leclerc em terceiro. Aí vamos para as minhas opiniões sobre a corrida, certo? A corrida ela foi muito de gerenciamento, porque para mim vem sendo algo ruim em algumas corridas nesta temporada, e também se a gente analisar as últimas temporadas, né, 2022, 2021, isso vem se ocorrendo em várias corridas. Por quê? Porque cada vez mais a Fórmula 1 ela lida com limitadores em componentes dos carros. Por exemplo, como tivemos esse final de semana de corrida sprint, foi diminuído os 7 pneus disponíveis para cada piloto. Não eram, se não me engano, trabalhar com 13, para este final de semana vão trabalhar com 12. E ainda se estuda em Imola diminuir, né, daqui a 2 corridas, né, daqui a 3, né, vai ter Miami, depois vamos ter mais uma pausa, depois Imola, né? Em Imola nós vamos ter um set de 11 jogos de pneus. Isso daí, ao meu ver, é ruim para a categoria. Por quê? Porque isso acaba limitando as estratégias para que as equipes procurem apenas fazer uma parada, porque elas ficam com menos pneus disponíveis. Outra questão também, ao meu ver, é que há uma discrepância muito grande entre os pneus, né? Digamos, o macio ele resiste muito pouco se comparado ao pneu médio ou ao pneu duro. Então há uma diferença gritante entre os sets de pneus, e eu acho os tipos de pneus, e eu acho que deveria ser menor essa janela, e também a janela de desgaste, para que forçasse as equipes a fazer 2, quem sabe até 3 paradas com uma estratégia vencedora. Então é algo que eu venho percebendo, e me entristece que grandes influenciadores e grandes comentaristas não batam muito nessa tecla. Eu venho percebendo isso, eu quero bater nessa tecla de que a Fórmula 1 ela precisa rever essa questão dos pneus, certo? De, quem sabe, liberar mais um número de set maior, né, para as equipes usarem e verem os compostos para que sejam mais plausíveis de trocas, né, durante as corridas, para que a corrida ela ganhe maior dinâmica. Essa corrida do Azerbaijão e também a corrida da Austrália, ela poderia ser melhor se a estratégia adotada fosse assim a padrão de 2 paradas, porque aí já obriga as equipes a pensarem um pouco e quem sabe trabalhar em umas mudanças. Agora, se ficar uma estratégia na corrida de uma parada,
ela tende a ser muito mais monótona, por quê? Porque vai se formar uma fileira, né? Vai se formar ali um trenzinho e vai ser muito difícil ocorrer mudanças. Então, com duas ou quem sabe três paradas, dá um dinamismo, dá uma estratégia, dá uma diferença de desempenho que pode resultar em ultrapassagem, brigas, disputas, entende? E é isso que eu vejo. E tratando agora um pouco sobre a classificação dos pilotos, né? Nós vemos o Verstappen agora em primeiro com apenas 7 pontos, aliás, 7 não, 6 pontos de vantagem para o Sérgio Pérez, que está em segundo, que já tem uma boa vantagem, né? Se não me engano, de Verstappen para o Alonso é uma vantagem de 32 pontos, certo? E isso, né, já mostra assim que a briga vai ficar cada vez caminhada entre Verstappen e Pérez. Contudo, eu ainda não sinto segurança no Pérez, apesar de uma brilhante vitória hoje no Baku, e a corrida de sprint de ontem também, o Sérgio Pérez foi brilhante. Porém, o Pérez ele vem apresentando um ritmo muito forte em corridas já esperadas, né? Em Jeddah, no Baku, hoje no Azerbaijão. Então, vai ficar assim, o que vai me deixar mais com orelha em pé para perceber esse Pérez mais combativo, que vai brigar de fato pelo título, sim, circuitos permanentes e calendário europeu, e que sejam pistas mais travadas e tal, e pistas, né, com mais, são pistas mais técnicas. Se eu ver que nessas pistas o Sérgio Pérez ele apresenta uma melhora de ritmo, uma briga com o Verstappen, aí de fato eu vou olhar assim e falar, realmente o Sérgio Pérez briga muito forte no campeonato e o Verstappen vai precisar olhar com muito cuidado. Por enquanto eu percebo que até o próprio Max Verstappen não olha com tanta seriedade, apesar de ele ter ficado segundo, o Sérgio Pérez ganhar bem, ele ficou ali tranquilo, conversou com a equipe, assim, lamentou um pouco o resultado, algumas coisas que aconteceram, né? Mas não se desesperou ou não ficou ali preocupado. E eu sinto que a própria equipe não ficou nem nada preocupada. Então eu sinto que ainda o Checo está mostrando seu desempenho, o melhor desempenho onde é esperado. Agora, a questão é, Miami, apesar de ser circuito de rua, ele não andou tão bem em 2022. Teve um problema de sensor no motor, mas a gente vai ficar ali, vai perceber se ele melhorou, né? A gente vai ver se em Imola, né, no próximo GP, depois de Miami, ele vai apresentar uma melhora. Então, é isso que nós vamos perceber, vamos ficar de olho para que tenhamos uma briga entre Verstappen e Pérez, porque seria muito interessante para o campeonato se houvesse. Eu sou bem cético a isso. Eu acho que uma briga entre Verstappen e Pérez, o Verstappen com boa vantagem em relação ao Pérez, e ao decorrer do ano ele tende a abrir. Isso é a minha visão. Porém, você tem a sua aí e eu respeito muito. Se você tiver outra visão, comente aí nos comentários, né? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e muito obrigado e até a próxima.